resolver mais um exercício de física. Um corpo de massa 6 kg é lançado com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. Determine a distância que o corpo percorrerá até parar, sabendo que o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície é 0,1. Então, o que nós temos aqui, meninos? O nosso exercício ele vai falar então para vocês da seguinte ideia. Então, inicialmente, a gente vai retirar os dados. Então, dados. O que eu tenho? Ele me deu a massa, que é 6 kg. Ele me dá a velocidade inicial, que é de 8 metros por segundo. E a distância que o corpo percorre até parar. Pô, se ele vai parar, a velocidade final dele é 0. Tá? Porque ele vai parar. E ele fala que o coeficiente de atrito é 0,1. Então, o que nós temos? Se você imaginar que eu tenho aqui um plano, você tem um bloco. O bloco foi lançado e deslocado para cá com a velocidade inicial de 8 metros por segundo. Pô, esse bloco vai percorrer uma certa distância e vai parar. Então, a velocidade dele é 0. Ele quer saber exatamente isso, que distância é essa que ele vai percorrer. Poxa, então quais são as coisas que eu tenho no bloco? Você tem um peso, difícil desenhar o peso aqui, né? Você tem a força normal e você tem a força de atrito contrária ao movimento do bloco. Só tem essa, não tem ninguém puxando, porque o bloco foi arremessado. Então, maravilha. Como não há movimento na vertical aqui, você não tem movimento, então você pode concluir que a normal é igual ao peso. Então, a normal é igual a massa vezes gravidade. Então, a normal é igual a massa, que é 6. A gravidade é 10 metros, ele diz para nós aí. Então, você vai ter uma normal de 60 newtons. Então, essa é a força normal. Então, se eu já tenho a força normal, eu já posso achar, então, a força de atrito. Força de atrito é μ vezes normal. Então, o μ é 0,1 e a normal é 60. 0,1 vezes 60, você vai obter uma força de atrito de 6 newtons. Então, pessoal, se você entender bem, olhar no movimento na horizontal, o que você vai ter? O bloco está se deslocando para a direita. Tá? Então, você tem que força resultante é o somatório de todas as forças. É óbvio, as forças na horizontal. Eu vou orientar para a direita como positivo. O que é força resultante? É massa vezes aceleração. Só que na horizontal, meninos, eu só tenho uma força que está atuando no bloco, que é a força de atrito. E ela está ao sentido contrário. Então, se ela é sentido contrário, então ela é negativa. Só tem ela atuando. A massa, ele disse que é 6. A força de atrito, você também é 6, só que negativo. Pega o 6, passa para o lado de cá, você vai obter uma aceleração que é 6 dividido por 6. Então, minha aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado negativo. Então, negativo a aceleração. Então, aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Maravilha, mas ele quer saber a distância. Poxa, olha lá, eu tenho a velocidade final, que é 0, porque ele vai parar. Eu tenho a velocidade inicial. Eu tenho aceleração e eu quero distância, qual forma eu vou usar? Forma de Torricelli, que é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. A velocidade final é 0, então 0 ao quadrado. A velocidade inicial é 8, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 1, vezes o deslocamento. Então vai ficar 0 ao quadrado é 0, 8 ao quadrado é 64, mais vezes menos é menos, 2 vezes delta S. Vou pegar essa grandeza aqui e jogar para o lado de lá, pessoal. Está negativo, vai para o lado de lá positivo. Então, 2 vezes delta S igual a 64. 2 está multiplicando, passo para o lado de lá, dividindo. Então, a distância vai ser 64 sobre 2. Então, eu vou obter uma distância de
32 metros. Então, o objeto vai percorrer uma distância de 32 metros. Tá aí o exercício número 7. Tranquilo? Maravilha? Então, vamos fazer mais um exercício. Vamos lá? Vou abrir mais uma sessão para nós aqui. Vamos fazer mais um exercício de física. Agora vamos fazer o exercício número 8. Então, vamos lá, pessoal. Acompanhe aqui comigo o exercício número 8. Tá. Exercício número 8. Vou aumentar para vocês, para ficar bem legal de vocês enxergarem na tela. Tá aí, exercício número 8. O que ele diz? Ele fala o seguinte: um pequeno bloco de massa 20 kg em movimento com velocidade de 20 metros por segundo atinge uma superfície áspera. Então ele vai atingir uma superfície que tem força de atrito, onde a força de atrito vale 8 newtons. Determina a distância percorrida pelo bloco até parar. Olha, é mais ou menos parecido com aquele anterior, tá? Porque você novamente tem aqui o plano, o objeto está em movimento, tá? Ele está movimentando, o objeto está se movimentando para botar para a direita com uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial que ele vai chegar na região que tem atrito. Vou botar aqui um atrito aqui nessa região, ó, que ele vai percorrer. Então, o objeto tem massa de 20, começa com a velocidade inicial, atinge uma superfície áspera, com a força de atrito que vale quanto? 8, determina a distância percorrida pelo bloco até parar. Então, se você imaginar que o bloco, quando ele chegar nessa posição, ele vai ter essa velocidade inicial e ele vai percorrer uma distância até parar. Então, se ele vai parar, então a velocidade final dele é 0. Maravilha? Então, ele quer saber que distância é essa que o bloco vai percorrer. Então, essa é a pergunta dele. Certo? Então, quando o bloco chegar nessa posição aqui, ó, que tem um atrito, então as forças que eu vou ter no bloco é peso normal e a força de atrito, que é contrária ao movimento do bloco. Então, a força de atrito contrária ao movimento do bloco. Essa configuração vai acontecer quando ele chegar exatamente nessa posição, que é onde começa o atrito. Maravilha? Como não há movimento na vertical, o bloco não se movimenta na vertical, então as forças que estão na vertical se anulam. Isso quer dizer que a normal é igual ao peso. Normal é igual a massa vezes gravidade. A massa é 20 e a gravidade ele não deu, mas quando não dá a gente diz que é 10. Então a normal vai ser 20 vezes a gravidade, que é 10. Eu vou obter uma força normal de 200 newtons. Então essa é a força normal. Ele também disse que a força de atrito vale 8 newtons. E ele quer saber qual a distância que o bloco percorre. Então vamos entender. O bloco está movimentando horizontal para a direita, certo? Então força resultante é igual ao somatório de forças, tá? E eu vou orientar o sentido do movimento, que é para a direita. Força resultante é massa vezes aceleração. Quantas forças eu tenho no bloco na horizontal, que é que eu estou analisando? Você só tem a força de atrito. E ela está apontando para o outro lado, então ela vai ser negativa. A massa é 20 vezes A e a força de atrito, ele falou que vale 8. Pega 20, passa para o lado de lá, então a sua aceleração vai ser menos 8 sobre 20. Isso me dá uma aceleração de menos quanto, galera? Então, menos quanto? Vamos pegar aqui então uma calculadora. E vamos lá. 8 dividido por 20, vamos ter 0,04. Então a aceleração ela é menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração. Mas ele não quer aceleração, ele quer a distância. Então novamente nós temos aqui no exercício o Torricelli. Novamente Torricelli. Como é que seria? Torricelli é V ao quadrado. Só um minutinho,
deu probleminha aqui, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta S. O v final é zero. Por que é zero, galera? Porque ele para, ele fala que o bloco para. A velocidade inicial é 20, então é 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 0,4 vezes o ΔS, que é o que ele quer saber. Então, 0 é igual a 400, que é 20 ao quadrado, mais vezes menos é menos 0,8 ΔS, que é 2 vezes 0,4. Esse camaradinha está negativo, joga ela para o lado de lá positivo. Então, 0,8 ΔS igual a 400. 0,8 está multiplicando, vai para o lado de lá, dividindo. Então, a distância, senhores, vai ser 400 sobre 0,8. Então, eu vou obter uma distância de... Vamos lá para a nossa calculadora. Né? Vamos lá para a nossa calculadora, que vai falar sobre 400 dividido por 0,8. Vai dar 500. Então, ele vai percorrer uma distância de 500 metros. Então, tá aí mais um exercício, que é o número 8 da nossa lista. Maravilha? Vamos então fazer mais um exercício, mais um da lista. Vamos trocar então aqui a seção. Tem um probleminha aqui no meu mouse. Vamos lá. Mais um exercício para nós. Vamos lá. Vamos fazer agora o número 9. Número 9 da lista. Ok. Vamos lá, pessoal. Número 9. Vou esticar ele aqui para ficar mais fácil para vocês terem a leitura do exercício. Opa, aí, maravilha. Então, já tem a resposta que é 9.000, né? Então, beleza. Vamos lá, então, ver se é isso mesmo. O exercício número 9 diz o seguinte. Um carro de massa 900 kg e velocidade de 30 freia bruscamente e para em 3 segundos. Olha o que ele está dizendo. O que ele está dizendo para nós? Aqui. Olha, ele está me dando. Estou com um problema na minha mesa aqui. Minha mesa está com problema. Vamos lá, mesa, ajuda eu aí, por favor. Problema da mesa aqui. Vamos lá, dados. Então, eu tenho os dados. O que eu vou ter? Massa 900. Velocidade inicial 30 metros por segundo. Ele freia e para. Não, se ele para, a velocidade final é 0 e ele gasta um tempo de 3 segundos até parar. Então, por que ele para? Primeiro, ele para por causa da força de atrito. Né? Então, se ele pisa no freio, a força de atrito atua no freio do carro, faz o carro parar. Tá? E ele para em 3 segundos. Para eu resolver o exercício, eu preciso primeiro encontrar qual é a aceleração na qual ele freou, né? Que fez ele frear bruscamente. Para achar a aceleração, eu tenho velocidade inicial, velocidade final e tenho tempo. Então, eu posso usar V igual a V0 mais AT. O V final é 0, o V inicial é 30, mais A vezes o tempo, que é 3. Está positivo, joga para o lado de lá negativo. Então, menos 3A igual a 30. Vamos multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Então, 3A é igual a menos 30. Pega o 3 que está multiplicando, joga para o lado de lá dividindo. Então, A é menos 30 sobre 3. Então, meu A vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a desaceleração dele, que faz ele parar, é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber a força de atrito. Então, vamos lá para o nosso exercício. Vamos lá? Então, vamos separar aqui para a gente deixar claro isso. Você tem o bloco, ou o carrinho, né? Ele estava se deslocando para a direita, começa com uma velocidade de 30
metros por segundo, percorre uma distância, que ele não diz quanto que é, e para. Então ele vai parar. Ou se ele para, a velocidade final dele é zero. Quais são as forças que atuam nele? Você tem o peso do bloco, você tem a normal e você tem novamente a força de atrito, que é contrária ao movimento. Como ele está deslocando para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Então, se você analisar a horizontal, galera, você vai ter que força resultante é o somatório dessas forças. Eu vou orientar para a direita como positivo. Força resultante é massa vezes aceleração, é igual a menos a força de atrito. Por que menos? Porque a força de atrito aponta para a esquerda e só tem ela no sistema. Tá bom? Massa é 900. A aceleração é menos 10. Isso é igual a menos a força de atrito. Então vai dar menos 9.000, que é igual a menos a força de atrito. Se eu multiplicar tudo por menos 1, o que eu concluo? Que a força de atrito é 9.000 newtons. Está aí a solução do problema. Então é isso, pessoal. A gente brincou um pouquinho aqui, espero que vocês tenham gostado da minha aula, né? Não esqueça de dar um like aí, que gostou, dá um joinha para nós, não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal. Um abraço.